Boa tarde. Boa tarde. Nossa sessão ela inicia daqui 16 minutos, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, já, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, Jean. O seu áudio, acho que está... Eu não te escuto, Jean. Eu vejo você falando, não te escuto, Jean. Você quer tentar reconectar, talvez? Obrigado. Jean, você me escuta? Não escuto seu áudio, Jean. Será que é algum problema meu aqui? Deixa eu ver. Oi, Robert, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Mônica. Tudo Boa bem? tarde, pessoal. Jean, eu também não ouço o teu áudio, mas aparece que você não está com o microfone fechado, aparece o seu microfone aberto. Isso, para mim também. Não sei se você quer tentar falar sem fone, porque hoje de manhã eu fui moderadora em uma outra sessão e o fone estava atrapalhando. Opa, fez algum barulho, Jean, quando você mexeu no seu... Oi. No seu... Aí. Agora Aí? sim, Foi. era o fone mesmo. Era.
Show. Obrigado, hein? Imagina. Só estamos aguardando só o professor Brusadin, né? E iniciamos às 16h30, tá, pessoal? Já só para avisar que o seu áudio está aberto, tá? Ah, Boa tarde, Dalila. Eu sou o Robert, sou o debatedor. O seu áudio tá fechado ainda. Boa tarde, Robert. Prazer. Boa tarde, prazer. Tudo bem? Boa Peço tarde, desculpas pessoal. por não aparecer aqui na câmera. Minha câmera está com um probleminha, então eu vou ficar só no áudio mesmo com vocês, tá bom? Iniciaremos às 16h30. Obrigado, gente. Professor, boa tarde. O senhor já está como co-host, ok, professor? Muito É o obrigado, Robert. viu, Robert? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui contigo e os demais. Perfeito, professor. Muito obrigado.
Professor, pelo senhor, tudo bem? Mais 2 minutos para a gente começar? Perfeito, Robert, no tempo que vocês acharem adequado. Perfeito, Muito senhor. obrigado. Só dar o start, quando o senhor quiser, professor. Tá bom. Vou dar mais um minutinho para todos se prepararem e iniciem, tá bom? Perfeito, professor. Os vídeos já estão no gatilho aqui também. Tá joia. Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim, professor. Joia. Bom, meu nome é Leandro Brusadin, eu tenho o prazer de moderar, né, a mesa, a sessão que a gente inicia agora, né, às 4h30, em ponto. E antes de mais nada, eu queria agradecer ao Robert, né, doutorando em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi, pelo auxílio na moderação, enfim, pelos ajustes, inclusive tecnológicos aqui, que muito contribuem com o nosso trabalho, né? Além das contribuições intelectuais. Eu queria também parabenizar todos que estão apresentando o trabalho no SEMEAD, especialmente nessa sessão. Eu acho que colocar o seu trabalho para um debate é sempre um ato de coragem, não é? Porque a gente acaba nos expondo, de alguma forma, e o debate científico se faz dessa exposição e se faz da crítica propositiva, né? Construtiva, e sempre ressaltando que os que estão aqui já têm as minhas felicitações, já têm os meus parabéns por participar de um evento, né, com todas as dificuldades que a gente tem passado, né? É sempre importante registrar que enquanto aqui nós estamos, milhares de vidas estão sendo perdidas no Brasil, no mundo, e ainda assim a gente está podendo trabalhar, né, com auxílio tecnológico, com trabalho, com empenho no trabalho de coordenadores, de líderes, de gestores, né, desse importante evento da área de administração. Então, reforço as boas-vindas, né, a essa sessão. Fiquem à vontade, se vocês quiserem ligar a câmera, se vocês quiserem conversar conosco, fiquem à vontade. Eu vou seguir apenas a ordem de apresentação que eu recebi. Se por acaso tem algum equívoco, por favor, Robert, me diga, tá bom? Para iniciar a sessão. O primeiro artigo que consta para mim são 3 artigos que nós vamos trabalhar aqui, né? Um primeiro artigo intitulado Atributos de bares e restaurantes de Bonito, sob a ótica do turista, uma análise baseada em comentários online. O segundo artigo chama-se Ansiedade Existencial em Viagens Significativas,
verificação da dimensionalidade do Existential Consciousness Questionnaire. E o terceiro artigo, e o último dessa sessão, um olhar sobre a hospitalidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a partir dos sujeitos em processo de envelhecimento. Então, temos 3 temáticas que giram em torno da hospitalidade, né? Uma vinculada aos restaurantes, outra vinculada à experiência e aos medos, né, existenciais durante a viagem, numa abordagem psicológica, e o terceiro artigo sobre a ideia do envelhecer no espaço público da cidade, com estudo de caso de Pelotas. Então, dessa maneira, eu queria pedir ao Robert, gentilmente, que coloque a primeira apresentação, e em seguida a gente comenta essa apresentação, o autor ou os autores fiquem à vontade para complementar algo, e vamos seguir nessa ordem, para que no final ainda tenhamos um tempo para uma conversa sobre os 3 trabalhos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Professor, só por gente, eu vou iniciar o vídeo. Se houver qualquer problema de áudio, eu peço para apontar. Ok, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço, Robert. Para os colegas, nós temos os 8 minutos do vídeo. E, professor, o senhor prefere fazer logo após cada vídeo os comentários? Olha, eu gostaria de, após cada vídeo, pelo menos termos, Robert, se você concordar, uns 5, 10 minutinhos para comentar, para ver se tem alguma dúvida, né? Caso o autor ou a autora queira se complementar algo, e depois partimos para o outro, só para depois não ficar esquecido alguma coisa. Perfeito, professor. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Robert. Os atributos de bares e restaurantes de Bonito, sob a ótica do turista, uma análise baseada em comentários online. Nosso trabalho analisa o boca a boca online de consumidores de bares e restaurantes de uma importante destinação que é Bonito, né, através da plataforma TripAdvisor. Como os turistas, então, avaliam, né, os bares e restaurantes de Bonito disponíveis no TripAdvisor? A contribuição do artigo visa sistematizar quais os principais atributos valorados pelos consumidores de bares e restaurantes de Bonito, possibilitando a sugestão de insights, principalmente, enfim, para o segmento turístico geral, tá? Na criação de estratégias, na entrega de uma melhor proposta de valor aos turistas, com base nos atributos por esses manifestados no TripAdvisor. O E1, tá? Electronic Word of Mouth, ou, enfim, boca a boca online, são as comunicações emitidas ou recebidas por pares de consumidores que se relacionam, né, a uma determinada marca, né, produto, serviço. No turismo, né, está muito ligado à diminuição de riscos de uma compra, antevendo como será a experiência, por exemplo, em algum bar, restaurante, através das opiniões emitidas nas plataformas por consumidores que já vivenciaram aquele serviço almejado e foram lá e comentaram, né, avaliaram, né, o serviço. Dentre os principais atributos discutidos pela literatura, né, deste artigo estão sabor dos alimentos, qualidade no atendimento e ambiente, né, relacionado a layout, decoração e afins. A nossa metodologia utilizada é a etnografia, que é uma pesquisa etnográfica específica do ambiente online, onde o pesquisador observa a comunidade e coleta os detalhes, né, das interações dos membros, tudo bem, de uma determinada comunidade. O que é legal nela? Ela oferece vantagens como menor tempo de pesquisa, menor custo, menor subjetividade, menor invasão do espaço. Interessante dizer que a coleta de dados que se dá em etnografia não acontece isoladamente na análise de dados, né, e as amostras aqui selecionadas são intencionais, pois não possuem números definidos e amostras estipuladas por cálculos probabilísticos. A gente utilizou o Iramutec, né, que é um software livre que quantifica dados qualitativos. Foram aí coletados via WebScrap mais de 3.800 comentários, né, no ano de 2018, né, referente aos bares e restaurantes de Bonito no TripAdvisor. O estudo foi aglutinado num corpus textual e jogados, enfim, no Iramutec para que ele pudesse processar. Né, as análises do Iramutec são 5, né, que ele realiza, porém, para esse trabalho a gente utilizou 3. Né, a análise de especificidades da nuvem de palavras e a CHD. Bom, a nuvem de palavras, ela centraliza, né, as palavras mais recorrentes na nuvem, que a gente percebe aqui, adjetivos como bom, excelente, maravilhoso, ótimo, delicioso e melhor, e alguns pratos também, pizza, peixe, pacu e carne. E as mais, né, visíveis na nuvem, atendimento, comida, ambiente, preço, coadunando aí com estudos anteriores. A análise de especificidades, né, ela faz uma
correlação entre duas variáveis, no caso aqui foi nota, tá? E os vocábulos, né, mais recorrentes em cada comentário. No item atendimento, a gente tem aí realmente, né, uma maior correlação com a nota 5, porém, enfim, né, relacionado às notas 4, 1, 3 e 2, que vieram posteriormente, né, em uma classificação descendente, a gente tem, assim, uma pouca incidência do termo atendimento, né? Por quê? Justamente porque, ao criticar, né, o estabelecimento relacionado ao atendimento, não se diz a palavra atendimento, mas supõe-se isso através, né, da análise dos comentários, como, por exemplo, a comida até pode ser boa, mas deixar o cliente 2 horas aguardando pelo prato é falta de respeito. Não recomendo, não conseguimos comer. Aí é nota 2. Comida. Comida possui pouca relação com nota 1, que a gente pode perceber através do gráfico, né? Cabe ressaltar a ideia de que o trip colaborador, né, quando ele vai criticar a comida, ele não cita o vocábulo comida, mas sim o nome dos pratos, né? Então, a gente tem pacu, né, grande, escabeche de peixe, ok? Por isso, a sua baixa incidência, né, nas críticas de notas mais baixas. Relacionado ao preço, foi um item bem mencionado por aqueles que indicaram a qualidade do estabelecimento com a nota 4, que a gente pode perceber pelo gráfico, né? Bom, relacionado a isso no geral, tá, na análise do EBON, nos comentários, que é muito pertinente a ideia do custo-benefício, tá? A ideia, enfim, da valoração do preço. O ambiente, né? O ambiente, tá? Ele tem aí, né, uma significância baixa nas notas 1, porém é um item realmente que agrada até certo modo, tá? Nas notas 4 e 5. Tudo bem? As incidências relevantes. Na análise de especificidades, é possível observar, né, que reserva é a palavra mais específica na variável 1. Apesar de ela não ser a mais citada, bom, como um todo, no EBON, né, analisado, ela é contundente quando específica para uma nota 1. Tá? Relacionado aos comentários nota 5, a gente tem brasa e pacu como recorrentes, que remetem à ideia do pacu na brasa, né, capaz que um item, enfim, um prato capaz de fomentar o comércio alimentício, atraindo os consumidores para os estabelecimentos onde o prato é servido, que a gente pode perceber aqui nas ilustrações desse prato. Bom, a CHD, o que ela é? Tá? Ela trata-se, né, de um método que se utiliza da lógica de correlação, né, na identificação de categorias que possibilitam inferir quais ideias o corpo textual deseja transmitir. A classe 1, né, ela é considerada uma classe que contém elogios, o que a gente pode perceber, tá, quando a gente vê aqui no gráfico. Ambiente, comida, bom, agradável, ótimo, excelente, tá, ok? Aí, a classe 2, ela remete muito à ideia dos alimentos, tá? Porém, são alimentos comuns em qualquer região brasileira, arroz, molho, carne. Aí, isso, né, é diferente na classe 3, que relaciona, né, os vocábulos com alimentos locais, tá? Pacu, brasa, costela, peixe. Já em relação à classe 4, são os detratores, ou seja, o EBON negativo, né? E aí palavras realmente como demorar, esperar, ruim, péssimo, tá? Porém, o que a gente percebe é que existe, né, de modo geral, tá, uma maior recorrência do EBON positivo do que do negativo na análise, enfim, dos bares e restaurantes bonitos. A conclusão que a gente chega é que o TripAdvisor se trata, né, de uma plataforma que não é tão apropriada para fazer uma análise etnográfica porque não tem engajamento, não tem como, por exemplo, um par consumidor opinar, né, comentar, interagir sobre a crítica de outro par. Porém, apenas, enfim, o estabelecimento, o alvo daquela crítica. Isso enfraquece o engajamento, porém deixa as informações mais limpas e objetivas para serem analisadas. As dimensões de atendimento, comida, preço e ambiente foram as mais recorrentes, tá? E aí existe a crítica ao sistema de reserva, porém uma resolução disso através de soluções tecnológicas, tá? Que é recomendado por nós. Atendimento, né, mostrou-se positivo nas avaliações de maior nota, né, o que implica investimentos em treinamento e capacitação para os funcionários. A impressão geral dos turistas acerca da comida bonitense é positiva, tá? Principalmente nos vocábulos pacu e brasa, com nota 5. O ambiente, ele não menciona tanto a ideia de layout, decoração do local, tá? O preço, ele é muito mencionado, porém, quando traz realmente uma perspectiva de custo-benefício interessante. O preço não encanta, porém o cliente acha justo o preço. E aí, aos gestores públicos e privados, recomendo-se a união, né, para transformar a cidade em um destino gastronômico. Essas são as referências e muito obrigado.
Muito bem, parabéns pela apresentação, né? Bastante concisa, bastante clara, objetiva, com imagens, e que eu acredito que todos aqui conseguiram entender o propósito do trabalho. Eu queria que o autor só brevemente se apresentasse, tratasse por que ele escolheu esse tema, mais no sentido da relação com o trabalho, e depois a gente tira alguma outra dúvida que surgir, por gentileza. Saudações a todos e todas do SEMEAD, professores, colegas. Bom, meu nome é Jean, né? Eu sou formado em turismo, bacharel em turismo, em lazer e turismo pela EASH, né? A Universidade de São Paulo, e sou mestrando do programa de pós-graduação em administração da UFMS. A gente tem um grupo de pesquisas, né? Que a gente trabalha muito a questão do EON, né? Na perspectiva do consumo nas plataformas e redes, né? Que perpassam aí as comunicações sobre viagens, sobre lazer como um todo. Bom, o trabalho ele sugere, né, uma série de indicadores, né, para que o trade turístico como um todo, né, da cidade de Bonito, ele possa aí, né, tá realmente vendo insights, né, pensando em algo para poder melhorar, né, a questão de valor, né, nos estabelecimentos. Então, a gente fez esse trabalho que é mais pertinente a bares e restaurantes. E é legal que a gente coloca, né, nessa questão de bares e restaurantes, porque restaurantes, a gente acabou abarcando outras características de empresas, né? Então, aí entram docerias também, né, uma série, enfim, tudo que é, digamos, comensal, né, a gente abordou para que pudesse ser feito isso. E aí, a gente acabou utilizando, né, a plataforma TripAdvisor. No entanto, existem outras plataformas também que a gente já pôde fazer alguns trabalhos, como Reclame Aqui também, né? E aí a gente trouxe essa questão, né, dessa diferenciação. O quanto que é interessante você fazer com princípios de etnografia, né, tá vendo, né, essa questão das plataformas avaliativas, na qual não existe engajamento, né? Coisa que, por exemplo, Facebook, Instagram tem, que poderia soar uma ideia um pouco mais sincera da comunidade, né? Já que haveria ali alguma representação política, algum tipo de viés de posicionamento nas interações e discussões, né? Como são os fóruns também. No entanto, a gente trouxe princípios de etnografia, né? Que a gente usa o Kozinets, Robert Kozinets, para poder analisar isso. E aí foi bacana, porque eu acho que a gente conseguiu tratar, né, alguns elementos, e isso daí ser realmente um indicador, né, para que as políticas públicas e o trade turístico como um todo de Bonito possa ter, né, alguns insights para que haja realmente essa proposta de maior valor aí para os clientes, os turistas. Jean, muito bem, parabéns pelo seu trabalho, né? A gente vê nesse tipo de trabalho uma preocupação em levantar categorias e de atingir um resultado, né? Um propósito que vincule, né, a academia ao mercado para o entendimento, né, das ações, né, para o entendimento científico também, né? E eu fico pensando aqui, dentre as categorias que você levantou, né, o atendimento e outras mais que se tem ali, o preço, algo que eu penso que possa estar junto, você, por favor, discorde se você não concordar, é a ideia da exibição social, né? Ainda mais que você recolhe esses instrumentos, o seu instrumento de dado é a internet, eu fico pensando quantos que não vão num restaurante justamente para exibir a imagem que foi ao restaurante na internet, né? Exibir o prato na internet. É lógico que o sujeito questionado, o respondente, talvez dificilmente admitiria isso, mas as próprias imagens, né, deflagram isso. Aí o que eu tenho para sugerir para você, né, são alguns autores que trabalham com essa ideia, né? O próprio Bourdieu trabalha a ideia da comensalidade, em poucas palavras, dentro de outras obras, mas como a ideia de um capital social, que ele chama de sociologia do gosto. E daí o Boutot, aí é um outro francês, um sócio-antropólogo, sócio-etnólogo, que trabalha exatamente a ideia de comensalidade, de forma muito mais direta, vinculada à questão simbólica. E como você trabalha com etnografia, eu acho que a perspectiva simbólica, ela navega exatamente na sua direção.
é porque as pessoas que colocam os seus depoimentos, que colocam as imagens, elas estão ali pressupondo alguma ideia que elas querem também exibir. Não só no seu sentido pejorativo, mas no sentido de mostrar opinião. E dentre aquelas variáveis, eu fiquei pensando se poderia avançar um pouco para a ideia da exibição social, sem que o termo exibição seja somente pejorativo, né? Eu acho que possivelmente a pessoa gosta do prato também pelo número de curtidas que ela tem no Facebook diante daquele prato que comeu, né? Então, então aí tem outra variável, além do preço, além do atendimento, tem outra, né? Que faz parte da nossa modernidade. Então, é essa consideração que eu dei para deixar para você. Se você quiser, você comente um pouco, mas ao final a gente vai tentar articular todos os trabalhos e quem tiver mais à vontade também comenta. Eu acho que o que o senhor quer passar também é aquela questão do consumo conspício, né, do Veblen, né, aquela ideia, enfim, de você estar, enfim, demonstrando, né, uma foto de algum lugar, você vá, ou enfim, se exibindo, né, digamos, acho que vai por aí também, professor? Vai por aí, né? E de repente, essa exibição, né, repito, não necessariamente pejorativa dela própria, ela interfere na avaliação que você faz, né? Na avaliação do próprio estabelecimento, né? Se o sujeito pode exibir um prato bonito... Às vezes ele nem gosta. Certamente vai avaliá-lo melhor, não é? E pode o gosto estar ruim, de repente, que é o que acontece às vezes. Enfim, legal. De repente ele vai lembrar do número de curtidas, mas não vai lembrar do gosto do prato. Uhum. É algo que talvez tangencie a sua pesquisa, mas parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, eu acho que esse tipo de trabalho interdisciplinar, né, vinculando a administração, a hospitalidade, a comensalidade, ao consumo, a própria sociologia, de alguma forma, a antropologia, que é a metodologia que você estuda, são os trabalhos dos nossos tempos, né, que não cabe, a nossa vida não cabe em caixas. E também nem em algumas categorias, por isso que eu trouxe outras mais, né, e sempre vai levar uma ou outra, né. Então, isso que é importante a gente pensar, que as categorias servem de forma didáticas e científicas, mas sempre vão haver outras mais, né? Enfim, e uma vinculada à outra. Mas parabéns, viu, Jean, pelo seu trabalho, muito bom trabalho. Fico satisfeito realmente de estar aqui moderando mesmo com um trabalho dessa qualidade. Muito obrigado, professor. Parabéns. Está tudo anotadinho aqui, vamos inserir todas essas ideias, com certeza. Muito obrigado. Fique à vontade, Jean. É só um debate para a gente tentar contribuir e dialogar, ainda que com os limites da tecnologia, que se a gente estivesse numa sala física, a gente poderia dialogar com mais efetividade, né? Então, Robert, por gentileza, se você puder colocar o próximo trabalho, por favor. Perfeito, professor. Ansiedade existencial em viagens significativas. Verificação da dimensionalidade do Existential Concerns Questionnaire, por Sandro Alves de Medeiros, Luciana Alves Rodas Vera, Suzana de Farias Gomes e Giovana Barbosa Caraciolo. As características da vida moderna e as transformações ocorridas no último meio século trouxeram profundo impacto nos aspectos mais pessoais e íntimos da existência humana. Isso se deve especialmente à quase ausência de referenciais normativos que guiem os indivíduos em suas trajetórias de vida. E, nesse contexto, Giddens sugere que o sentimento de ansiedade existencial é continuamente suscitado, abalando a segurança ontológica dos indivíduos, o sentimento de autoidentidade. Para restabelecer seu senso de segurança ontológica, os indivíduos precisam encontrar respostas para as questões existenciais fundamentais sobre a natureza da existência, a finitude da vida humana, a experiência com as outras pessoas e a autoidentidade. Contemplar questões existenciais é uma parte normativa da experiência humana, mas para algumas pessoas, tais pensamentos podem se tornar uma fonte de intensa ansiedade. As viagens têm sido objeto de estudo como momentos de distanciamento das estruturas sociais da vida cotidiana, onde as características de liminaridade dos espaços turísticos propiciam a oportunidade para reflexões sobre a vida,
os valores e crenças que trazemos da nossa cultura e questionamentos sobre quem de fato somos e qual o nosso lugar no mundo. Apesar de ser uma parte normativa da experiência humana e de poder fazer parte da experiência turística, os estudos científicos e a verificação empírica da ansiedade existencial no campo do turismo é muito recente e limitada a abordagens qualitativas. Exceção é feita ao estudo de Krylov, Alet e Kai, de 2016. Portanto, o estudo tem um caráter exploratório e busca contribuir com o avanço das pesquisas sobre a ansiedade existencial em experiências de viagem e turismo, com o uso de itens de um novo instrumento desenvolvido para mensurar a ansiedade existencial, o Existential Concerns Questionnaire, ou ECQ. Os objetivos são mensurar a ansiedade existencial relativa a viagens significativas em uma amostra heterogênea e obter uma medida abrangente da ansiedade existencial passível de ser usada em pesquisa empírica no campo do turismo. A ansiedade e o medo são diferentes. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça específica, ou seja, existe um objeto que é alvo do medo. Já na ansiedade, inexiste tal objeto. O sentimento de ansiedade existencial é difuso e se refere às ameaças à integridade do sistema de segurança ontológica do indivíduo. As causas da ansiedade existencial são o enfrentamento às questões últimas sobre a morte, a liberdade, o isolamento e a ausência de sentido. Paul Tillich desenvolve uma teoria na qual apresenta as 3 formas de ansiedade existencial: a ansiedade da morte, ou ansiedade ontológica, a ansiedade do vazio e falta de sentido, e a ansiedade da condenação e da culpa. Nos estudos sobre a experiência turística, a ansiedade existencial só foi abordada mais recentemente, porém, sua contraparte, a autenticidade existencial, já possui alguma tradição no campo. E essa tradição assume as características liminares do espaço turístico e as atividades turísticas como viabilizadoras da autenticidade existencial. Somente em 2015 é que Krylov e Leto inserem a ansiedade existencial nos estudos sobre a experiência turística. Em 2016, Krylov, Leto e Kai verificam empiricamente o efeito da experiência turística na ansiedade existencial e na autenticidade existencial. A partir de uma revisão da literatura, Van Bruggen e seus colaboradores verificaram que, das escalas existentes para mensurar a ansiedade existencial, apenas o Existential Anxiety Questionnaire, o EAQ, possuía confiabilidade e validade satisfatórios. O EAQ se baseia na teoria de Paul Tillich e traz as 3 dimensões de ansiedade teorizadas por Paul Tillich. A partir daí, Van Bruggen e seus colegas incorporam um novo referencial teórico e, com isso, acrescentam às 3 dimensões do EAQ outras 2, a do isolamento social e da identidade. O instrumento resultante, o ECQ, apresenta boas propriedades psicométricas. No presente estudo, os itens do ECQ foram traduzidos para o português e pré-testados. As 22 questões eram respondidas mediante uma escala que variava de 1, nada a ver com minhas reflexões e sentimentos, a 10, tudo a ver com minhas reflexões e sentimentos. Os respondentes foram recrutados em universidades e pela internet. A amostra final consistiu de 569 sujeitos, é uma amostra não probabilística, e os dados foram analisados mediante análise fatorial, por meio dos componentes principais e rotação ortogonal, Varimax. Os resultados apontaram para a fatorabilidade dos dados. Itens com cargas fatoriais inferiores a 0,500 ou carregados em mais de um fator foram eliminados. Com isso, 4 itens foram excluídos. Na solução fatorial, 2 fatores foram extraídos:
O primeiro deles, com 11 itens, explicou 43,638% da variância dos dados. O alfa de Cromba, de 0,880, apontou para a consistência interna dos indicadores, e esses indicadores traziam sentimentos de vazio, ausência de sentido, culpa, isolamento, desconhecimento sobre si próprio e insegurança quanto às escolhas a serem feitas na vida. Por essa razão, o fator foi nomeado de vazio existencial. A média geral desse fator foi de 4,601, ficando abaixo da mediana da escala. O segundo fator possuía 7 itens e explicou 7,681% da variância dos dados. O alfa de Cromba também apontou para a consistência interna dos indicadores, e esses itens estavam relacionados à ansiedade da morte, nos dois aspectos considerados no estudo original: a consciência da própria finitude e a ameaça à própria existência. O nome escolhido para o fator foi morte e finitude. A média geral do fator também ficou abaixo da mediana, a média de 4,002. Como conclusão, as duas dimensões extraídas representaram bem o framework teórico que fundamentou o instrumento e trouxe evidência de que a ansiedade da morte pode representar um papel particular na construção da ansiedade existencial, tal como sugerido no estudo original de Van Bruggen e seus colaboradores. A dimensão vazio existencial foi a que mais explicou a variação dos dados e pareceu representar melhor o conceito de ansiedade existencial em sentido lato. Como limitações, a não verificação em amostra de turistas, a não validação de construto e a verificação da ansiedade existencial a partir de memórias e viagens, o que suscita possíveis vieses cognitivos. Aqui as referências do estudo e os nossos agradecimentos. Muito bem, Sandro. Parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho tão interessante, tão, de fato, né, interdisciplinar, vinculando elementos de psicologia de tão difícil compreensão, né, para alguns de nós, certamente eu sou um deles, e vinculando as viagens ao turismo, saindo além do senso comum que a gente, às vezes, encontra em alguns estudos nesse sentido. Conta para nós um pouco como que você chegou a esse tema, a sua relação, né, de pesquisador com esse tema, da onde ele advém, inclusive, da sua formação. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, esses resultados. Bom, esse estudo ele iniciou no meu doutorado e eu queria, na verdade, investigar, entender as experiências mais profundas do turista, aquelas mais relacionadas à própria identidade. E aí me deparei com uma literatura gigantesca, dentre elas essa das experiências existenciais, né? Está citado ali, né, uma autora, Kirilova. Ela, na verdade, é a que é especialista mundial em assuntos que relacionam o turismo com questões de morte, questões de ansiedade existencial. E, na verdade, ela que é inovadora, né? Eu, na verdade, eu colei atrás e segui a trilha. E aí acabei chegando nesse instrumento novo, na época tinha sido recém-publicado o Existential Concerns Questionnaire, e aí eu tive a ideia de ver a viabilidade de aplicar esse instrumento nas experiências turísticas. Na verdade, faz parte de um estudo mais amplo, onde eu verifico a relação do construto com outros, né? Inclusive uma hipótese da própria Kirilova. Mas, nesse estudo, a gente só pegou o reporte da parte da adaptação do instrumento, e estamos, na verdade, expandindo, né? Já temos aí mais uma discussão sobre em cima desses resultados. Muito bom, Sandro, parabéns. Então, seu trabalho tem relação com o doutorado, por isso que a gente percebe uma
uma bagagem um tanto quanto densa, né, para entendimento do trabalho. Bastante, porque para você precisa mergulhar em uma literatura, também que é filosófica primeiro, né? Então você tem que entender um pouquinho aí dos autores Heidegger, Sartre, mas assim, se ficar só neles, você não avança muito, até porque para entendê-los não é coisa simples. Aí você vai para as aplicações e adaptações, e aí você chega aí nessas adaptações aí dos instrumentos, né? Mais focado mais para a parte clínica, mas aí esse instrumento aí, o SCQ, ele quer expandir, na verdade, o objetivo era expandir a aplicação, tanto na aplicação clínica, quanto também empírica. E eu disse, olha, vamos levar isso para o turismo, que pode ser que dê alguma coisa, né? Essa era a ideia. Muito interessante. E quando eu li, né, seu artigo e vi sua apresentação, achei algo que eu nunca tinha parado para pensar na distinção entre ansiedade e medo. Das minhas leituras, por exemplo, e é nesse sentido que eu quero perguntar para você, né? Por exemplo, como o Bauman trata o medo, né? Do medo líquido, o medo do sujeito moderno, que é justamente esse sujeito que é avesso ao risco, né? Nós, sujeitos modernos, a gente precisa se sentir seguro em todas as situações. Não é à toa que temos seguros para tudo hoje, né? Seguro da casa, seguro de vida. Isso. A gente é avesso a correr o risco, né? E aí eu vejo, né, nessa relação do medo, pelo menos a partir do Bauman, uma relação direta com a ideia das viagens, porque a viagem é sempre um correr risco, né? Um risco, inclusive, que você suscita ali da ideia da morte, né? E isso veio muito à tona agora com a Covid-19, né? Como a gente tem o receio da morte, né? E a gente fica muito avesso à situação que a gente vem passando, porque ela sai fora do controle. E alguns historiadores estão vinculando esse momento que a gente está passando ao momento da Idade Média que se chamou momento Mori, que é a ideia de lembrar que nós somos mortais. Então, eu acho que a gente vive um paradoxo social hoje em dia, de ao mesmo tempo que a gente é avesso a esse risco, né, a viver a vida tal como ela é posta, com imprevisibilidade, ao mesmo tempo a gente tem que ser lembrado que nós somos mortais, né? Eu acho que a Covid-19 e a própria ideia do viajar, e aí você me diz se você concorda com isso, traz a ideia que nós somos mortais, né? Que a gente está ali para correr riscos, e eu acho que daí talvez surja a ideia de ansiedade. Nessa linha, eu estou entendendo mais ou menos a sua pesquisa, Sam? Eu concordo com você, que tudo que você falou aí, o framework aí do Bauman também serve. Eu não usei o Bauman, mas eu usei o Giddens, né, que o Bauman, ele era um dos precursores aí da pós-modernidade na sociologia, mas ele foi o primeiro também a cair fora, né, e montou aí digamos assim, uma leitura própria. Mas as abordagens do Bauman e do Giddens, elas têm muita coisa em comum. Uma delas é exatamente essa, né? Que nesse estágio o Giddens chama de modernidade tardia, já o Bauman chama, né, da modernidade líquida, né? Que exatamente isso, não tem nada fixo, as estruturas todas que servem de parâmetro para você se orientar no seu desenvolvimento, elas estão todas esfaceladas, e nesse universo, nesse mundo social que você não tem nada é certo, você vive em instante, né, e constante conflito interno e ansiedade existencial, né? A literatura que eu utilizei no turismo foi a literatura que parte que associa as experiências longe de casa com um processo de autodesenvolvimento, de aperfeiçoamento do self. E é nesse sentido, inclusive, que a gente está analisando, né, e discutindo esses resultados. Sandro, uma última pergunta até para a gente ir para o próximo e debater no final. Você não acha também que essa perspectiva ansiosa da nossa sociedade, seja com relação às viagens, seja com relação ao nosso próprio de vida, né?
e inclusive o Robert está dando aqui a sugestão da autora que debate isso na hospitalidade, você não acha que é fruto um pouco os franceses chamam isso de sociedade de indivíduos, isso que a gente está vivendo, é fruto de uma ideia de individualização do sujeito moderno, que perde o senso coletivo e busca a si próprio viver as suas experiências de forma egocêntrica, a qualquer maneira, e elas acabam gerando mais ansiedade porque você não é preso a nenhum coletivo, de fato, né? Então, você acha que tem a ver isso? Tem. Eu creio que sim, e tem suporte teórico para isso também, né? O próprio Weber já preconizou isso lá atrás, né? E, recentemente, nós estamos também, né? Primeiramente, na modernidade, esse vínculo da tribo, né? Ele foi perdido. Mas o processo de individualização, ele passou a existir, mas é que está, né? Sem uma nova estrutura de instituições que permitam que você se apoie. Os autores mais recentes, eu cito é o James Coté, um canadense, desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento da identidade, ele chamou de capital identidade. E ele trata exatamente disso que você colocou, né? A individualização do indivíduo hoje, né, nesse processo, ela é apressada, sem um suporte institucional necessário, né? Por exemplo, você, quando está na escola, que poderia ser uma instituição que fornecesse algum suporte, e sai da escola para o campo de trabalho, há uma desconexão entre o que uma fala e a outra também complementa, entendeu? Então, não há referência mais. Sim, e aí a gente tem todo esse pano de fundo aí, que é caótico em termos de ideologias diferentes, ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado, e a gente está meio que perdido. Então, segundo esses novos teóricos, né, isso são causas para que essa ansiedade existencial fique ainda mais aflorada. Muito bom, Sandro. Eu acho, trazendo isso para o campo da hospitalidade, né, a gente pode debater isso mais ao final, a hospitalidade enquanto reciprocidade, né, na ideia da hospitalidade enquanto vínculo, eu defendo que a gente vive hoje uma crise de hospitalidade. Então, não é uma crise migratória somente, é uma crise de hospitalidade. Não é uma crise ambiental, é uma crise de relação do homem com o seu meio natural. A gente vive, na minha percepção, uma crise muito clara, uma crise de vínculo conosco, né? E consigo próprio, com as diversas instituições dos quais nos representariam, mas que a gente está sempre querendo se sobrepor a elas, né? Que cai na esfera do indivíduo, né? Então, falar em reciprocidade, falar em existencialismo, hoje, eu acho que é um ato corajoso. Justamente porque acaba que se torna um anacronismo, né? Acaba que, para muitas pessoas, esse debate é inútil. E o que a gente está precisando fazer hoje é debater o inútil, né? Justamente porque a gente está vendo para onde a sociedade está indo, né? Aonde nós chegamos, né? Enfim, então, parabéns pelo seu trabalho, gostei demais da discussão, de verdade. Vamos ver se ao final a gente tem um tempo de conversar mais um pouquinho. Eu agradeço. Robert, por gentileza, se você puder colocar a próxima apresentação, eu agradeço. Perfeito, professor. Para questões, para discussões a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar apresentando novamente o trabalho aqui junto a esse grupo, né, de hospitalidade no SEMEAD. O meu nome é Dalila Lau, né? Esse trabalho foi realizado por mim e minha colega da Universidade Federal de Pelotas, professora Dalila Miller. Então, hoje nós vamos apresentar um olhar sobre a hospitalidade em Pelotas a partir dos sujeitos em processo de envelhecimento.
A cidade, ela transmite diversas sensações, como bem-estar e acolhimento, mas também ela pode despertar sensações opostas, né? Tanto para aqueles que nela vivem, como para aqueles que visitam essa localidade. Muitas vezes os idosos, eles encontram-se segregados nessa cidade, né? Não encontram em sua própria cidade espaços e estruturas para exercer seus direitos, sua cidadania, né? O que acaba ocasionando para eles começam a se sentirem excluídos, né? Entram num processo de exclusão. Algumas das questões que nortearam esse nosso estudo, o trabalho aqui que nós estamos apresentando, é de que forma a cidade de Pelotas recebe seus idosos, né? Pelotas, ela pode ser considerada uma cidade hospitaleira para os idosos, e como os idosos residentes em Pelotas veem os espaços públicos da cidade. Nesse estudo, nós temos como objetivo analisar a hospitalidade nos espaços públicos de Pelotas a partir dos sujeitos em processo de envelhecimento. Então, quanto ao nosso referencial teórico, nós partimos do referencial teórico da hospitalidade pública, né, que é entendida nesse trabalho como uma das formas de facilitação na aproximação e convívio do indivíduo com os outros. Para isso, torna-se importante investir em espaços públicos de qualidade com condições de recepcionar e entreter moradores e visitantes. Para Grinover, esses espaços públicos são onde, né, se possibilitam e se exercitam a escolha, a liberdade e a hospitalidade. Essa hospitalidade, ela sempre implica valores de solidariedade e sociabilidade, que está alçada na acessibilidade, legibilidade e identidade, né, segundo Grinover. Nesse sentido, os espaços públicos, eles devem ser apropriados, usufruídos e partilhados por todos, né, aspectos esses que determinantes, né, para a inserção desses idosos na cidade. Então, a nossa metodologia, o trabalho ele foi realizado a partir de um formulário online Google Docs, né, que foi postado na rede social Facebook, direcionados aos idosos residentes em Pelotas. Esse formulário ele ficou disponível durante 10 dias, né, para acesso, e após foi realizadas as análises desses formulários, foram selecionados 30 formulários para esse estudo, né. É importante destacar que a nossa intenção não é generalizar, né, todos os idosos residentes em Pelotas, mas sim contribuir, né, para se pensar a hospitalidade nos espaços públicos da cidade. Os resultados, né, de acordo com os sujeitos da pesquisa, a hospitalidade ela compreende o ato de bem receber, acolher, né? A percepção de hospitalidade pode significar esse ato de acolher, de hospedar, recepção, a qualidade do hospitaleiro, tratamento afável, cortês. Desse modo, a hospitalidade urbana, ela está ligada ao ato de acolhimento, boas maneiras, cortesia da cidade. Então, o que se observa, né, é que os nossos dados, eles compartilham, né, eles são compartilhados também por Pinheiro, que coloca esses mesmos atos de bem receber e acolher, né. Depois nós trouxemos ali uma narrativa de um dos sujeitos, né, que coloca que a hospitalidade é respeito, solidariedade, bom coração. Então nós trouxemos uma narrativa. A hospitalidade, conforme os sujeitos da nossa pesquisa, ela está relacionada com educação, simpatia, cordialidade, solicitude, atenção, cortesia, recepção, gentileza, respeito, amabilidade, agradável, utilidade e generosidade. Essa visão é compartilhada por Boff, que destaca algumas atitudes e comportamentos da hospitalidade, né? Destaca entre elas, né, a boa vontade, a acolhida generosa, a escuta atenciosa, né, o que é compartilhado pelos nossos sujeitos. Os nossos entrevistados também colocam, né, vinculam a hospitalidade de uma cidade ao turismo, né? Ou seja, ao receber bem o visitante. Então, uma cidade hospitaleira seria aquela que recebe bem seus visitantes, né? Colocando à sua disposição, à disposição do visitante, sua cultura. Outros idosos ainda se referem, né, também ao aspecto do acolhimento e bem receber a comunidade local. Então, a hospitalidade seria em relação à comunidade local, né, receber bem essa comunidade, né, de maneira gentil, né, colocando à disposição a cidade, colocando a cidade à disposição para aqueles que nela vivem, né. Então,
Camargo também compartilha dessa visão, quando coloca que a cidade se faz mais bonita e exibe sua beleza como dádiva aos que nela moram, né, e aos que visitam. A hospitalidade é um processo que envolve tanto pessoas quanto espaços, então são as relações que se estabelecem, também as relações nesses espaços, né. Os idosos também relaciona uma cidade hospitaleira com aquela que estimula a relação entre os indivíduos e destes com a sua cidade, para que possam usufruir livremente dos espaços, né? Então, ele coloca que os idosos gostam de vivenciar a cidade e seus patrimônios. Então, ele acha que a cidade hospitaleira tem relação com a cidade que disponibiliza, né, que permite que os seus visitantes e os seus moradores possam usufruir livremente dela. Embora alguns idosos reconheçam que Pelotas é hospitaleira, a grande maioria sente que a cidade é pouco hospitaleira com os idosos porque não possui espaços públicos para o convívio entre eles, segurança, acessibilidade e autonomia. Quanto às nossas conclusões, a hospitalidade de uma cidade ela se refere ao ato de bem receber e acolher as pessoas, tanto moradores quanto turistas. Uma cidade hospitaleira ou não pode ser avaliada a partir de alguns atributos, né, de diferentes atributos, sendo o principal deles a capacidade, né, que a cidade possui, então, de possibilitar ao idoso o trânsito e livre fruição da cidade. Em Pelotas, assim como em outras cidades brasileiras, muitas barreiras, né, estruturais à acessibilidade dos idosos são identificadas. Para os idosos, uma cidade hospitaleira é aquela que estimula a relação entre os indivíduos e deste com a sua cidade. Descreve Pelotas como pouco hospitaleira para seus idosos por não oferecer espaço público de lazer para o convívio com segurança, acessibilidade e imobiliários urbanos adequados. Os idosos ainda reivindicam que a cidade seja mais hospitaleira com eles, né, facilitando o convívio deles com outros, né, com os outros, com outras pessoas, e deles para com a cidade. E ainda reivindicam, né, que ela seja, né, facilite esse acesso para que eles não sejam, né, segregados, uma vez que a hospitalidade está muito relacionada ao ato de acolhimento, né? E esse acolhimento seria acolher a todos, né? Essas são as referências da nossa apresentação e o nosso muito obrigado. Nos colocamos à disposição para questões, para discussões, né? E muito obrigado pela possibilidade. Olá, Dalila. Parabéns. Se você quiser abrir seu vídeo para a gente poder observá-la, fique à vontade, tá? Caso contrário, não tem problema. De toda forma, bom vê-la. Tudo bom? Tudo bem. Olha, duas Dalila numa mesma universidade não deve haver alguma confusão às vezes para trabalhar, né? Porque pelo que eu entendi, bastante confusões. Uma com 2 L, Bastante. uma com L só, né? Foi isso que eu vi agora. Sim, sim. E parabéns pelo seu trabalho, Dalila. Obrigada. Né? Que traz outros olhares, né? Principalmente a partir da experiência do idoso com relação a uma cidade que é Pelotas. Conta para nós, Dalila, a sua trajetória, assim como que você chegou nesse objeto de estudo, nesses sujeitos, né? Da sua trajetória de pesquisa. Para além do que está no papel, né? Eu estou entendendo que a gente está fazendo isso porque nós somos sujeitos aqui, né? A gente não pode ser só referência bibliográfica, muito menos só um artigo, né? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem o ponto de vista de vocês, como vocês chegaram nessa pesquisa, por favor. Bom, Leandro, nós chegamos na pesquisa porque, assim, eu e a colega, né, nós trabalhamos no curso de turismo, né, da Universidade Federal de Pelotas, e nós entendemos, então, nós sempre viemos trabalhando nessa perspectiva de entender o turismo não somente pelo aspecto econômico, né, sempre tentar entender o turismo como fenômeno social, então, fazer esse tipo de discussão. E também viemos trabalhando bastante nessa ideia de um turismo mais inclusivo, né, então, viemos tentando trabalhar junto às comunidades quilombolas,
as comunidades periféricas, né? As mulheres, os negros, os idosos. Então, nós viemos trabalhando nesse sentido, né? Também alguns trabalhos com o pessoal de deficientes físicos, mentais, né? De que forma nós podemos trabalhar nessa perspectiva do turismo. E esse estudo sobre a hospitalidade urbana na cidade, nós, especificamente relacionados aos idosos, nós começamos a discutir a partir de um grupo de pesquisa que vem trabalhando junto à arquitetura, a Faculdade de Arquitetura, né, que eles trabalham especificamente os idosos, né? Então, eles vêm trabalhando especificamente com o idoso na cidade. E nos chamaram, então, para propor essa ideia de trabalhar com o conceito de hospitalidade, então, urbana, né, junto a esse grupo. Então, a partir daí, surgiu esse trabalho, né? Então, nós vamos dar andamento ao trabalho, que vai dialogar com outras questões urbanas, né? A relação urbana com os idosos na cidade, mas a nossa intenção é trabalhar com o conceito especificamente de hospitalidade. Com essa hospitalidade, nós também entendemos, partimos até de Leonardo Boff, né, que entende essas relações de hospitalidade como uma hospitalidade né, relacionar um pouco com a questão da alteridade, né, também, trazer um pouco essa ideia de hospitalidade mais global, né, a questão da dádiva também. Então, é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando junto a esse grupo. Então, esse é um trabalho inicial que nós começamos. Dalila, perfeito. Você sabe, né, comentando sobre o que você nos conta, eu vejo uma geração de cursos de turismo e outros mais, né, que se vinculam ao curso de turismo ou não, que estão entendendo a hospitalidade e o próprio turismo da mesma maneira que você, da mesma maneira que eu, que é o ponto de vista social. Que não necessariamente precisamos entrar numa dicotomia com o ponto de vista econômico, né? Mas a gente sabe que por muitos e muitos anos o turismo foi entendido e somente a partir do econômico, né? Que é o discurso, inclusive, político, né? Você escuta no discurso político para o turismo, geração de emprego, geração de renda, se fala em turismo e vem isso em mente na cabeça dos gestores políticos, né? É isso que eles propagam, infelizmente, inclusive. E um outro aspecto que talvez a gente possa contribuir muito, e talvez até mais, é relegado, que é o ponto de vista social do turismo, e aí, na minha opinião, entra a hospitalidade, o conceito de hospitalidade, que eu entendo hospitalidade, entende? Por isso que eu acho bárbaro esse tipo de trabalho, que se vincula aos idosos, que se vincula aos negros, se vincula aos indígenas, porque eu acho que é uma plataforma de estudo acadêmico que a gente pode contribuir com uma sociedade profundamente desigual, profundamente hostil, profundamente individualista. E se a gente entender a hospitalidade como, acima de tudo, um estudo de reciprocidade, a gente pode contribuir, né, academicamente com isso. Por isso eu acho bárbaro esse tipo de trabalho e te parabenizo, né? Parabenizo mesmo. E veja que parceria, né? Você comentou que foi a parceria da Escola de Arquitetura. Eu atuo aqui num programa de pós-graduação também em arquitetura e eu estou trazendo para eles, na UFMG, esse olhar da hospitalidade que eles desconhecem. Porque a hospitalidade foi muito traduzida para o econômico, eu não vejo problema, mas essa ideia do econômico, ele por vezes, ele minimizou o debate social da hospitalidade. E para mim, a hospitalidade, sabe, quando eu vejo esse tipo de trabalho como o seu, tratando da hospitalidade urbana, para mim fica muito claro que a hospitalidade ela é um ato político. Acima de tudo, um ato político, né? E aí envolve escolhas. A hospitalidade, por exemplo, poderia estar na gestão pública de forma toda transversal, né? Em Secretaria de Saúde, em Secretaria de Infraestrutura Urbana, em Secretaria de Turismo, mas não ser a Secretaria de Turismo. Ela poderia estar dentro da Secretaria de Turismo, mas não ser ela própria como ela é entendida, entende? Ela, na minha opinião, ela deveria estar colocada no debate público, inclusive para a cidade, para a vivência, de forma transversal, porque ela é uma escolha, ela gera de alguma forma as hostilidades, né?
E aí que eu pergunto para você, né? Quais serão as hostilidades que esses senhores, né, esses idosos sentem em Pelotas, né? E o que me vem à cabeça em Pelotas é uma cidade extremamente organizada, extremamente diferenciada de um contexto nacional muito mais desigual, né? Isso é o que me vem à cabeça em Pelotas, né? Então, eu fico pensando, né? Quais seriam as hostilidades que esses idosos sentem em Pelotas? Será que é por conta, inclusive, do vazio existencial que o outro colega apresentou, né? Ou será que não? É a infraestrutura, de fato, urbana que não atende às necessidades deles, né? Eu acho que são coisas que estão postas e que a hospitalidade como ato político, e aí ela carrega consigo escolhas, e aí essas escolhas vão gerar hostilidades, e são elas que a gente tem que debater também. Eu acho que faz parte do nosso retrospecto de se estudar a hospitalidade hoje, via a ideia de dádiva, via a ideia da fenomenologia, via a ideia até da incondicionalidade da hospitalidade, sabe? Enfim, a minha pergunta, meio que comentário é essa, Dalila. Não sei se eu fui claro na pergunta que eu fiz, porque... Não, super claro, eu acho. E, Leandro, assim, o que nós estamos observando é que a hostilidade é a invisibilidade, né? Eles são invisíveis. Então, tem relação com o trabalho do colega, claro, uma questão existencial também, e a própria cidade reforça mais essa invisibilidade, né? Então, é a invisibilidade do idoso na sociedade, né? Como tantos outros grupos, né? Então, eles se sentem invisíveis. Numa sociedade que os jovens, né, um país novo como o nosso, né, eles, por vezes, com todo o poder que se tem da juventude, aparecem mais, né? Inclusive, até vinculando com o trabalho do outro colega, as redes sociais, é onde se está mais presente, né? Os jovens estão ali aparecendo, dando a lógica contemporânea, né? Aí você pode falar, mas os idosos usam a internet? Usam, claramente usam. Mas a ideia do novo, eu fico, às vezes, inconformado como a gente se contamina pela ideia do novo. Se o novo fosse bom, o novo coronavírus não se chamava novo coronavírus, né? Se o novo fosse bom, não teria existido estado novo. Enfim, a ideia do novo na nossa sociedade moderna, eu acho que ela traz essa sensação para os idosos, né? Que se sentem sempre sucumbidos pela coisa nova que está chegando. Mas o novo que a gente chegou foi essa sociedade que a gente está vivendo hoje, confinada, com milhares de pessoas morrendo no mundo. Esse é o novo que a gente chegou. Por isso que, particularmente, eu não gosto do termo inovação na pesquisa. Porque eu não sei se a inovação vai ser boa. A gente não pode crer que a inovação é boa. Às vezes eu fico pensando que a gente tinha que voltar aos clássicos. Você pode ver que as pesquisas que a gente está citando aqui, todas se remeteram aos clássicos. Eu acho que a gente tem que voltar. A gente vive num tempo extremamente acelerado. O coronavírus, eu acho que ele poderia ter servido para uma certa desaceleração da história, mas não foi assim. A gente acelerou ainda mais. Né? Eu trabalhei como nunca esse ano, mais do que os outros anos, e era um ano para ter parado. Né? Era um ano para revisar a nossa existência. Né? O Sandro talvez saiba muito, talvez não saiba melhor que eu isso. Era um ano para refleti-la. Mas a gente não quis parar nem assim. Então, criamos todas essas plataformas digitais para a gente estar aqui, para não parar, né? E aí eu acho que o idoso, ele perde ainda mais espaço, né? Para a ideia do novo ser bom, né? E ao mesmo tempo, o novo, né? O novo fica com a ideia da sociedade que a gente está vivendo. Ela é nova, né? Será que ela é boa? Né? Enfim, até onde a gente está caminhando com esse novo, né? Enfim... Achei muito interessante o seu trabalho, Dalila. Parabéns. Eu acho que vincular a hospitalidade com os fenômenos sociais das minorias é um ato político e necessário, que os cursos de turismo vêm tentando contribuir, os programas de pós-graduação em hospitalidade também, isso vinculando a comensalidade, vinculando a ideia da existência humana, a ideia da cidade, acaba tendo uma contribuição interdisciplinar enorme, né? Vejam aqui, a gente está com 3 trabalhos totalmente distintos um do outro, que
de alguma forma, eles se relacionam. É nesse tipo de trabalho acadêmico que eu acredito. Aí agora, gente, eu queria abrir, né? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, a pergunta um para um outro, tá? Fique à vontade, a gente tem 30 minutos ainda aqui para conversar. Tem até uma pergunta, eu vou começar então com a pergunta do Robert, que está aqui, né? Ele tá perguntando, ó, como inserir as cidades nesse contexto, né? Político-econômico, a ideia da dádiva, né? Dar, receber e retribuir. Olha, você sabe, eu vou responder para o Robert e depois eu passo a palavra para vocês. A dádiva, o conceito de dádiva é um conceito antigo, né? Que o Mous não teve a presunção de trazer para a modernidade. É nós que trouxemos. Né? É nós que trouxemos para a modernidade. O que a gente tem que se perguntar é se existe dádiva nessa modernidade. Né? Existe essa relação na modernidade? Existe dádiva na vizinhança? Não sei qual relação você tem com o seu vizinho. Né? Existe dádiva no ambiente familiar? Talvez, é onde mais se aproxima, né? Relação maternal, talvez, mas não são todas. Né? Existe dádiva no casamento? Eu gosto muito do Budbu quando ele diz o seguinte, olha, um casamento ele começa a fracassar quando um começa a calcular o que um fez para o outro. Né? Ele é o início do fracasso do casamento, porque aquilo ali transforma o casamento num cálculo utilitarista. A dádiva se vale do contrário, se vale de não calcular. Como que a gente estabelece relação de não cálculo numa sociedade que se vale do cálculo? A gente calcula que amizade que vale a pena. A gente calcula, inclusive, as nossas relações dentro da cidade. Entende? É muito difícil pensar em dádiva na modernidade, mas a gente tem que pensar. Eu acho que a gente deve pensar. Porque existem sentimentos que são eminentemente humanos. O amor, por exemplo, né? A fraternidade. É uma forma de sentimento humano que a gente precisa, né? E para viver socialmente, coletivamente. Agora, que estão postas em xeque, na minha opinião, estão. Nesse período que a gente vive, eu acho que estão. Mas ainda existe. No caso da cidade, eu vou passar a pergunta para vocês, gente, mas se vocês não quiserem respondê-la diretamente, fique à vontade para comentar qualquer coisa que vocês desejam. Por favor. Eu achei interessante a pesquisa da professora, né? Porque aí a gente começa a analisar, né? Puxa, justamente o idoso, né, que tem maior tempo livre, né, na vida social, digamos assim, ele está sendo esquecido, etc. E assim, a gente vê no momento agora que o confinamento é algo que está muito claro na vida das pessoas, né? Então, se antes já existia uma procedência de lazer doméstico do idoso, ele fazia o lazer dele, a fruição, enfim, de prazer das atividades dele dentro de casa, hoje, mais ainda. Porém, o idoso, ele não tem familiaridade com tecnologia. Eu não quero ser leviano nesse comentário, mas eu acredito que dentro de um geral seria isso. Né? E aí, como que fica a política pública de lazer de uma cidade hospitaleira? Né? Então, assim, quando se fala em lazer, em turismo, sempre é coadjuvante também, né? A gente tem que olhar isso, né? Sempre é meio que marginalizado essas pastas, né? Ainda mais, assim, idoso e lazer, turismo, puxa vida, né? Caramba, o desafio é grande, né? A gente fica analisando. E aí, sobre essa questão da dádiva, né? Dádiva é o dar, receber e retribuir. Né? Eu fiquei analisando sobre, né, o quanto que, por exemplo, agora, né, nesse momento... Peraí. Vou passar a vez aqui, aconteceu um negócio aqui, professor. Peraí. Depois a gente chama. Alguém mais quer comentar? Sandro, Dalila, fique à vontade. Sandro? Estava refletindo aqui essa questão, você falou da dádiva, né? Também falou da questão do novo, e aí bateu aqui um insight, né? A gente, não sei se dádiva eu acho que eu não teria condições de discutir isso, mas olhando por um ângulo mais amplo, né, de política nacional, a gente, pensando também nessa perspectiva do turismo mais econômica, talvez não substituir, mas
olhar mais por uma política do bem-estar, vamos falar, entendeu? E aí sim você consegue inserir nessa lógica vários, né, inclusive a própria hospitalidade. Porque o que a gente vive hoje no Brasil... O que eu encontrei hoje o que a gente tem hoje no Brasil é uma política do mal-estar, né? E aí você pensar na melhor idade, questões da hospitalidade, enfim, inclui os males dessa política, né? Então, na verdade, eu estou pensando no macro, né? Eu acho que, na verdade, a minha ideia aqui é pensar que as análises micro, como essa, feita pela colega, da Dalila, elas puxam, né, pensamentos aí mais amplos, inclusive do ponto de vista nacional. Então, hoje a política de hoje é a política da morte, né? Olha, o idoso é para morrer, né? O pobre para morrer, e só os que economicamente podem gerar alguma riqueza é que vão ficar ali na sobrevivência, entendeu? Então, na verdade, enfim, essa é uma reflexão que eu faço aqui, né? Muito bem, Sandro. Quer comentar alguma coisa, Dalila? Pode ligar seu áudio, viu, Dalila? Opa. Não, eu acho interessante isso que o Sandro trouxe, que realmente, né, se nós pensarmos no âmbito macro, né, que a partir dessas informações, mesmo que sejam muito localizadas, né, nós podemos refletir, pensar nessas questões mais amplas, né, no nível macro, como isso está sendo colocado, né. E mais ainda, temos que avançar quais seriam as possíveis alternativas, né? Então, assim, o que nós algumas vezes identificamos, assim, junto a essas comunidades que estão em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, é que essas organizações, essas comunidades, elas se organizam em alguns coletivos que tentam, a partir daí, então, né, através uma comunidade periférica mesmo, através que nós vimos agora nessa situação de coronavírus, é a solidariedade, né? Então, isso se sobressai nessas comunidades, né? Elas conseguem se articular, se reorganizar, e eu penso que talvez seja, embora ainda alternativas muito isoladas, né? Talvez isso, né, seja uma forma, porque realmente, assim, na questão macro, eu acho que é difícil, né? Se essa organização não vier dessas comunidades, eu não vejo também muitas possibilidades de se pensar, né? A questão da hospitalidade no âmbito macro, né? Ainda mais na situação atual, né? Tem se mostrado bem difícil. Mas eu vejo que essas relações que se estabelecem entre o grupo, entre essas comunidades, talvez nós pudéssemos trazer, porque o colega colocou, né, o Flávio, de como inserir nas cidades essa ideia de dádiva, né? Talvez a partir dessas relações que se estabelecem, nem que sejam ainda muito isoladas, né, entre as comunidades, em determinadas comunidades, né, que isso é visível, essas relações de dádiva, né, sem necessariamente interesse, mas ainda são, assim, muito poucas, né, pequenas, né, talvez com o aumento dessas, né, que isso comece a dar frutos, né? Realmente as pessoas entenderem isso seria uma nova lógica, ou vamos todo mundo, né, discutir essa nova lógica, ou realmente não há espaço para ninguém. Mas eu acho que, como o Leandro colocou, agora mesmo a gente, embora queira se contrapor, a gente acaba entrando na lógica, né? A gente sabe que tem aquilo atrasado, tem outro artigo atrasado, quer, né, utilizar isso, aproveita o tempo. Então a gente não consegue parar, a gente não pensa assim sobre
o cotidiano, né? E tem alguns autores, se pensa, tudo desaba. Então, as pessoas não param para refletir muito, né? Eu acho que tem bastante relação também com a questão que o Sandro colocou, que o colega colocou. Com certeza, Dalila, Sandro, concordo integralmente com vocês. Eu acho que a ideia do bem-estar, que o Sandro mencionou, a própria hospitalidade, a ideia de direitos humanos, é impressionante pensar como esses termos se tornaram anacrônicos ao que a gente vive, né? Parece que esses termos, quando você trata dele, você não está tratando de humanidade. Por isso que o que a gente encontra, né, as associações, os coletivos, eu acho que são flagelos de hospitalidade, sabe? Que ainda nos fazem sobreviver. São flagelos até para a gente se sentir melhor, né? Fato é que essas organizações, quem contribui com elas, quem atua nelas, é para ter uma própria sensação de bem-estar, né, Sandro? E talvez deixar de ter um vazio existencial. Então, eu acho que essas instituições, essas instituições que eu falo de auxílio a necessitados, elas são flagelos, sabe? A gente pode estudá-las e trazer aqui, mas elas não se referem a um macro, sabe? Do que a gente vive, porque a gente vive uma política, com toda razão, Sandro, do mal-estar e da morte, né? Então, por isso que eu acho que esse tipo de debate, sabe, é importante. Ele pode ser até um pouco cético, né? Eu entendo que às vezes você passa uma visão cética, mas a gente precisa chegar nessa visão cética para contrapor e reconstruir a nossa existência, inclusive, né? Eu acho que a gente precisa chegar nesse naufrágio que a gente está vivendo da hospitalidade e pensar que é de fato um naufrágio. Porque eu me incomodo às vezes quando a hospitalidade, a dádiva, o bem-estar social é tratado como cereja do bolo do capitalismo, sabe? Um bolo intragável, um bolo estragado, entende? Mas se coloca uma cereja em cima, é para disfarçar todas as sequelas que nós próprios criamos nesse sistema que a gente vive. E que não tem outro também, entende? Mas que é preciso repensá-lo, é preciso transformá-lo. E talvez a educação, a pesquisa, né, a gente aqui discutindo, seja um processo desse. Porque, a priori, eu penso o seguinte, se você for ver a grosso modo, está muito pior para alguns, mas não está bem para quem está bem também não, entende? Acho que a gente precisa trabalhar com a ideia de diversidade, por isso que a ideia de hospitalidade como política social é um caminho que eu venho enxergando dentro do turismo e dentro de várias esferas sociais, inclusive, por exemplo, na saúde. Qual é a política de hospitalidade para a saúde hoje no Brasil? Nenhuma, é a morte, inclusive para a economia, né? Quando os velhos vão morrendo, vai se economizando, né? No INSS e tudo mais. Então, é determinado pelo econômico. Agora, há de se ter um cuidado de não colocar toda essa culpa no econômico, porque senão fica um discurso muito sedutor, né? Inclusive para colocar uma dicotomia entre o econômico e o social. Eu acho que esse tipo de contraponto também muito equidistante, também não nos leva a muitos lugares, né? Mas, enfim, vocês sabem, gente, que eu voltei agora há pouco de um pós-doutorado na França, e o que se discute lá de hospitalidade é que a hospitalidade a própria ideia de igualdade, tão propagada, né, pelos franceses, égalité, fraternité, enfim, ela não existe. A hospitalidade sobrevive na desigualdade. Então, veja, a gente tem que entender que a desigualdade ela faz parte do sistema social, que ela vai sempre existir, porque é na desigualdade que nasce, que urge a hospitalidade, entende? Então, a própria ideia de se pregar a igualdade, que se faz no direito, por exemplo, isso é uma utopia social e que com igualdade a própria hospitalidade perde sentido. A hospitalidade no seu cunho social, ela nasce na desigualdade. Então, eu acho que esses conceitos a gente pode trazer à tona para aprofundar o debate, para levar para a sociedade, para entender que o turismo também ele tem uma ideia do mercado, das viagens, enfim, com um discurso totalmente perigoso politicamente, que é o que vem sendo tomado, né? Mas que tem um outro lado, né? Que pode dialogar com esse, que pode contribuir,
que pode trazer benefícios, né? E um outro lado que, inclusive, trata de uma humanização das viagens, né? Da relação com a cidade, da relação com seus habitantes, enfim. Eu falei demais. Jean, por favor, você não terminou aquela hora, fica à vontade. Ah, sim, eu acabei falando ali, né? Enfim, escrevendo no chat, mas aí eu fico analisando isso, professor. Eu acho que eu concordo, enfim, com o seu pensamento no sentido que existem alguns interstícios que são verdade em relação à hospitalidade, né? Algo que são bem pontual, assim, porque se você não quero ter uma visão, sabe, ruim, digamos assim, mas pelo que se parece, pelo que nos perpassa a existência das relações, elas são muito voltadas ao interesse, né, a um fim calculado, né? Então a amizade é assim, sabe? Então, sabe, as relações de grupos podem ser assim. E aí, enfim, o Guerreiro Ramos ele fala, né, um pouco sobre essa questão toda aí, né, que ele cita até o Weber, né, aí para falar sobre essa questão aí. Então, era isso que eu queria comentar, assim, realmente. Sabe, Jean, eu penso que a nossa sociedade vai sempre sobreviver na base do interesse. Todos nós somos interesseiros. Nem que seja o interesse em fazer bem ao outro. Isso faz parte, inclusive está fazendo falta esse interesse nosso de fazer bem ao outro, para nos sentirmos melhor, né? O que a gente tem que se perguntar, e é aí que morre a dádiva, na modernidade, é onde está o desinteresse nosso, né? E tem uma outra coisa, na ideia da gente pregar liberdade, isso é um recado mais importante aos jovens, a gente está se esquecendo das nossas obrigações sociais. Então, todo mundo quer ser livre, mas a gente tem que se sentir obrigado a algo ou a alguém, porque na ideia de ser livre, você tira suas obrigações com o outro. Entende? Então, a gente vê uma modernidade, especialmente uma juventude, pregando um ideal de liberdade que, por vezes, ele é egocêntrico, porque extrai de si todas as obrigações, inclusive o respeito com o outro, né? Que é o que mantém... Algumas regras morais, algumas condutas, elas têm que, de fato, ser obrigatórias, entende? Porque, senão, a gente perde a ideia de coesão social, a ideia de obrigação, que seria de uma família que, se você não tivesse obrigação com o seu ancestral, né? O que seria de uma família. Você não acha, Sandra? Olha só, você estava falando liberdade, né? Liberdade, eu vejo uma dicotomia com relação à liberdade. Primeiro, a gente quer liberdade, né? Mas a partir do momento que a gente tem liberdade, a gente não sabe o que fazer com ela. E assim, liberdade, inclusive, é uma das questões existenciais, né? Que é aquela ideia de que você é livre para ser quem você escolher ser. E buscar ser essa pessoa, né? Essa entidade, enfim. Só que quando a gente tem nas mãos essa liberdade, aí vem esse medo, e aí a primeira coisa que você acaba buscando é exatamente a não liberdade, entendeu? E eu vejo, quando eu olho para a nossa realidade hoje do Brasil, gente aí defendendo coisas, né? Ditadura, tal, eu sinceramente, eu fico aflito, porque, nossa, quer dizer, a gente passou quanto tempo para conquistar a liberdade? Quando a gente tem liberdade, a gente, não quero mais não? Como é que é isso? Então, assim, liberdade é uma coisa que a gente não consegue, a gente tem medo dela. A gente quer, mas a gente não sabe nem o que ela significa e como lidar com ela. Entende? Verdade, Sam. Concordo com você. A liberdade ela é o melhor bem do ser humano, desde que a sua liberdade não interfira a do outro, né? E a ideia do outro também, né? A gente está conversando bastante aqui sobre a ideia do outro. Aí eu acho que a gente falou da dádiva do Mauss, entra o Levinas, o Derrida. E veja, esses não discutiram a modernidade que a gente vive hoje, discutiram outros tempos. Mas é impressionante pensar como eles disseram sobre os nossos tempos, né? Esse direcionamento, eu penso que esse direcionamento social que a gente vive hoje,
a gente já estava um tanto quanto caminhando para ele, sabe? E a própria ideia de liberdade, por exemplo, o freedom americano, né, Sandra? A ideia de liberdade é mais vinculada ao consumo, né? A ideia de poder comprar o que quiser, que liberdade é essa, né? A maior liberdade, talvez, humana seja a existencial, a do conhecimento, a do saber, porque aí você sabe que existem obrigações dentro dela, inclusive consigo próprio, inclusive vinculado, né? A Dalila falou do Leonardo Boff, inclusive vinculado à ética, né? A ética. Aí a ética é o vínculo com o outro, né? É uma ideia que você está preso a ela. Então veja como a liberdade ela tem uma conduta ali frágil, né? Mas que de fato a gente vive isso, a gente vive, e é impressionante como eu nunca fui uma pessoa assim que fosse tão negativista com relação à nossa realidade social. Mas eu cheguei na conclusão que a gente está nesse ponto mesmo. Entende? Que a gente vive um naufrágio da hospitalidade, que é preciso coragem para falar em existencialidade, é preciso coragem para falar no lugar dos idosos, a gente precisa dessa coragem, porque a sociedade está precisando ouvir isso, né? Aí está o papel da universidade, está o papel da pesquisa, e não à toa ela vem sendo ridicularizada, e ela vem sendo desconstruída, porque ela justamente está trazendo esse papel de reconstrução da sociedade como um pilar ali que está sendo quebrado, entende? Talvez um dos últimos, né? Que é da nossa sociedade. Então eu acho que esse debate todo que a gente vem fazendo pode parecer equidistante, pode parecer abstrato, mas numa sociedade que é presa ao concreto, é o abstrato que tem que sobressair, né? Nós somos muito presos ao resultado concreto, inclusive na universidade, né, gente? Eu quis que vocês falassem da vida de vocês, alguma coisa, porque, para além desse artigo, para além da apresentação, existem pessoas aqui, existem sujeitos com uma série de problemas, com uma série de sonhos, né? Então, até na universidade, a gente vive o concreto do Lattes, né, por exemplo. Então, veja como a gente transformou isso num ser funcionalista do mundo, utilitarista, que parece contrário a tudo que a gente está dizendo. E não tem como fugir disso, mas tem como debater, né? Leandro, só para completar essa questão, você trouxe a questão do outro, né? A outridade, a alteridade, e pegando um pouquinho ainda do discurso existencialista, né? Heidegger é quem vai dizer que a nossa existência, ela se dá com o outro, né? Quer dizer, você, ele chama o Dasein, né? Que é a figura que ele trabalha. O Dasein, ele se constitui a partir das relações, desde aquelas antes de você ser jogado no mundo, né? Com todo o que você já existe, quando você dá conta que você está no mundo, ele já existe. E o que você constrói com as outras pessoas a partir do momento que você toma essa consciência, entendeu? Então, assim, a gente, refletindo também um pouquinho aí, né, do que você falou, a gente precisa, de fato, refletir sobre o agora, o nosso agora, mas tentando aprender como construir essas relações, né, e não ser tão destrutivas. Mas é como você falou, né, tudo, e os teóricos que eu também li, o tal do Coté, ele vai falar, hoje tudo se resume a consumo, né? O consumo é que é por meio do consumo que você se identifica, né? A roupa que você usa, o jeito do seu estilo, enfim, você quer se apresentar de uma forma, só que isso não é você, né? Você acaba se esquecendo de quem você é. Isso é que é a nossa aventura da autodescoberta, né? Que se vale com o outro, né? Porque se você vive sozinho, existencialmente, você pode se conhecer, deve se conhecer, né? Mas é na presença do outro que talvez instigue mais a sua existência, não é, Sandro? Você sabe que, ouvindo você falar, eu lembrei muito de um documentário que eu assisti faz muitos anos. Ele chama Vinícius, não sei se você já assistiu, é do Vinícius de Moraes. Um documentário muito legal. E eu me lembro de uma passagem que o Chico Buarque está comentando, né, sobre uma passagem da vida do Vinícius, e ele está comentando que
o Vinícius já tinha casado, acho que era o 7º casamento, né? Que ele já estava, ele já tinha trabalhado muitos anos no Itamaraty. Aí o Vinícius estava nessa parte do documentário, né? Aí o Chico Buarque conta que o Vinícius chamou ele para ir lá em Itapuã, ver onde ele estava vivendo e tudo mais, no 7º casamento, já tinha saído do Itamaraty, da vida diplomática, digamos assim, estava vivendo para música, artes, enfim, aquela vida, né, que ele, obviamente, sabia fazer, e o Chico Buarque conta que ele chegou lá no quintal da casa dele, assim, e tinha muitos animais lá, né, e o Chico contando, né, que o Vinícius fala o seguinte: olha aqui, Chico, olha aqui. Aí o Chico olhou, e tinha muito animal lá, galinha, vaca, cachorro, gato. Aí o Chico falou, mas não entendi o que ele estava apontando, o que ele estava querendo. Ele falou, mas por que, né? O Chico pergunta para o Vinícius. Aí o Vinícius diz o seguinte, ó, eu estou aprendendo mais com esses animais do que todos os meus anos no Itamaraty. Dizendo basicamente o seguinte, olha, os animais aqui, com todas essas diferenças, né, fugindo até a ideia da cadeia alimentar, estão vivendo, né? E nós não conseguimos fazer isso, né? A gente não consegue viver... Vivendo junto, né? Vivendo no mesmo espaço. Junto. Então, os animais, talvez a dádiva com os animais seja algo muito legal ser estudado, né? Porque os animais ali sobrevivendo e nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos. A gente, na mínima diferença, a gente se esvai, né? E a diferença está no outro, né? Está no outro. Se você fica só entre iguais, aquele atrito vai existir pior ainda entre os iguais. Vai existir pior ainda, né? Pode ver, se você fica só no ambiente universitário, o ambiente universitário é um terror, entende? É um terror, é uma briga, entende? Então é melhor você sair dele mesmo, é melhor para os coletivos, trabalhar com os idosos, trabalhar com o restaurante, trabalhar com as assistências humanas, porque você sai do seu meio, você vê um outro meio social e tem que lidar com ele, né? Enfim, gente, a gente está finalizando. Vocês querem fazer algum comentário final? Fiquem à vontade. Não, acho que só agradecer, foi muito bom, assim, as discussões, e também foi bom porque cada um trabalha a hospitalidade a partir, né, de uma leitura de mundo e com abordagens completamente diferentes, né, e que no final também tem várias relações que a gente pode pensar, né. Então, achei muito legal, assim, bem joia o grupo. Embora pequeno, a gente conseguiu fazer algumas discussões importantes, assim. Gente, eu que agradeço. Para mim, assim, um prazer conhecer vocês, viu? Sandro, Dalila, Jean, parabéns de fato pelo trabalho, pela interseção interdisciplinar, né? São trabalhos aqui em diferentes níveis acadêmicos, mas que todos ali apontam a direção da humanidade, de alguma forma, né? Então, são trabalhos corajosos, porque falar em humanidade, hoje em dia, é um ato de coragem, né? E, então, eu coloquei meu e-mail ali, tá bom? Eu vou anotar o de vocês. Se vocês quiserem continuar essa conversa em algum outro plano, em algum outro canal, digamos assim, estou à disposição de vocês, de verdade, para que a gente possa trabalhar algum texto, o que for, tá? Estou à disposição de fato de vocês. A gente tem muito a trocar e a gente também precisa ser um coletivo, né? Estamos analisando os coletivos, nós precisamos também nos tornarmos um coletivo. Então, é por isso que eu estou à disposição de vocês. Parabéns de fato, um bom resto de evento para vocês. E desculpa algum mal entendimento meu do sistema ou do trabalho em si. Isso aqui limita, né? Eu sempre critiquei a tecnologia, agora a gente está precisando dela para trabalhar, né? Enfim, limita alguma forma de interpretação nossa, então desculpa por isso, e desejo muita boa sorte para vocês, sucesso na empreitada acadêmica, no trabalho nas respectivas universidades, e que a gente possa continuar conversando por e-mail e onde for, porque nós somos poucos. Há um olhar para a hospitalidade que não é esse que a gente fez aqui, que a gente também não precisa se contrapor ao outro.
mas que esse nosso precisa ser fortalecido. Eu não tenho dúvida disso. Beleza, gente? Um abraço para vocês, parabéns, e foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Prazer, gente. Até mais. Obrigadão. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente.